Pois bem, meu caro, a sua princesinha é catita. Muito catita. Muito catita mesmo, disse o Visconde ao sentar-se no coche com Hipólito. Muito catita. Beijou as pontas dos seus próprios dedos e completamente francesa. O príncipe Hipólito fungou de riso. E o senhor sabe, é terrível com esse seu arzinho inocente. Tenho pena do pobre marido, esse oficial Zé que se dá ares de príncipe reinante. Hipólito voltou a fungar e disse por entre riso: e dizia ao senhor que as damas russas não chegavam ao calcanhar das damas francesas. É preciso saber lidar com elas. Pierre chegou primeiro e, como íntimo da família, foi direito ao gabinete do príncipe Andrei e, como era seu hábito, estendeu-se logo no divã, pegou no primeiro livro da prateleira que lhe veio à mão, os comentários de César, e, apoiado no cotovelo, abriu a meio e começou a ler. O que é que foste fazer com a Mademoiselle Scherer? Agora é que ela vai ficar mesmo doente, disse o príncipe Andrei, entrando no gabinete a esfregar as suas pequenas mãos brancas. Pierre, ao voltar-se no divã, com todo o corpo, fê-lo ranger. E, virando a cara animada para o príncipe, sorriu e acenou com a mão. Esse abate com franqueza, até um homem interessante, só que entende o assunto da maneira incorreta. A meu ver, a paz eterna é possível, mas não sei como dizer, nunca por meio do equilíbrio político. O príncipe Andrei, pelos vistos, não estava interessado em tais conversas abstratas. Mon cher, não se pode dizer por todo lado o que se pensa. Então, já escolheste finalmente alguma coisa? Cavaleiro da Guarda Imperial ou diplomata? Perguntou o príncipe Andrei, depois de um curto silêncio. Pierre sentou-se no divã, em cima dos pés cruzados. Imagino que ainda não sei. Nem uma coisa nem outra me agradam. Mas tens de decidir alguma coisa, o teu pai está à espera. Pierre, aos 10 anos, fora mandado para o estrangeiro com um abade preceptor. Ele viveu até aos 20. Chegado a Moscovo, o pai dispensara o abade e dissera ao jovem: agora vai para Petersburgo. Vê como é aquilo e escolhe. Estou desde já de acordo com o que fizeres. Aqui está a carta para o príncipe Vassili, aqui está o dinheiro. Escreve-me a contar tudo e eu cá estou para te ajudar sempre. Pierre já andava havia 3 meses a escolher carreira e não resolvia nada. Era desta escolha que lhe falava o príncipe Andrei. Pierre esfregou a testa. O homem às tantas é mação, disse falando do abade que se encontrara no serão. Nada disso me interessa, voltou a interrompê-lo o príncipe Andrei. Falemos das coisas importantes. Já foste à Guarda Imperial? Não fui, mas sabe o que me passou pela cabeça e lhe queria dizer? Agora a guerra contra Napoleão. Se fosse uma guerra pela liberdade, eu compreenderia e seria o primeiro a alistar-me, mas ajudar a Inglaterra e a Áustria contra o maior homem do mundo, não acho bem. O príncipe Andrei, perante o discurso infantil de Pierre, limitou-se a encolher os ombros. Fingiu que nem valia a pena responder a semelhantes baboseiras. Porém, àquela pergunta ingênua era difícil responder outra coisa que não fosse o que respondeu o príncipe Andrei. Se toda a gente combatesse apenas pelas convicções, não haveria guerras, disse. O que seria ótimo, disse Pierre. O príncipe Andrei soltou uma risadinha. Seria muito possível que fosse ótimo, mas nunca acontecerá. Mas diga-me, porquê é que vai para a guerra? Perguntou Pierre. Porquê? Não sei, tem de ser. Além disso, vou... Fez uma pausa. Vou porque esta vida que levo aqui, esta vida, não me agrada. 6. Ouviu-se do quarto contíguo o rossegar de um vestido de mulher. Como se caísse em si, o príncipe Andrei estremeceu. O seu rosto tomou o mesmo ar que tinha no salão de Ana Pavlovna. Pierre baixou os pés para o chão. Entrou a princesa. Já trazia outro vestido de andar por casa, mas também elegante e fresco. O príncipe Andrei levantou-se, chegando-lhe educadamente uma cadeira. Porque é que, eu penso tantas vezes, começou a falar, como sempre em francês, sentando-se com um ar muito afobado, muita pressa. Porque foi que a Annette não se casou? Que estúpidos são os Monsieur, por não se terem casado com ela. Desculpem, mas os senhores não percebem nada de mulheres. Como Monsieur Pierre, sempre a discutir. Também discuto sempre com o meu marido, não percebo porque é que ele quer ir para a guerra, disse Pierre. Com o seu marido? Não percebo porque é que ele quer ir para a guerra, disse Pierre com aquele embaraço, tão habitual entre um jovem e uma jovem, dirigindo-se à princesa. A princesa teve um sobressalto. Via-se que as palavras de Pierre lhe tinham tocado num ponto sensível. Eu digo a mesma coisa, apoiou ela. Não compreendo, definitivamente não compreendo. Porque diabo os homens não podem viver sem a guerra? Porque é que nós, as mulheres, não queremos nada, não nos interessamos por nada? Seja o senhor o árbitro. Diga-lhe sempre a ele.
Tem aqui uma situação brilhante. É ajudante de campo do tio. Toda a gente o conhece e lhe dá um alto valor. Ainda há dias, em casa dos Apraskin, ouvi uma senhora a perguntar: este é que é o famoso Príncipe André? Palavra de honra. Riu-se. É recebido em todo lado. Poderia ser facilmente ajudante de campo também do imperador. Sabe que Sua Majestade falou com ele com muita benevolência? Eu e a Anete até falámos nisso. Seria muito fácil colocá-lo. O que acha o senhor? Pierre olhou para o príncipe Andrei e, reparando que a conversa não agradava ao amigo, não respondeu. Quando vai? Perguntou. Não me fale dessa partida, não me fale disso, não quero ouvir falar disso. Recomeçou a princesa, no mesmo tom caprichoso e brincalhão com que falava ao príncipe Hipólito no salão e que, muito obviamente, de modo algum condizia com aquele ambiente familiar de que Pierre era como que um membro. Hoje, quando pensei que tinha de interromper todas estas relações queridas, além disso, sabes, André, piscou um olho significativo ao marido. Eu tenho medo, sussurrou, dando um estremeção de ombros. O marido olhou-a como se tivesse ficado admirado por estar ali na sala mais alguém, além dele e de Pierre. Porém, dirigiu-se à mulher com fria gentileza. De que tens medo, Lisa? Não compreendo, disse ele. Que egoístas são os homens, todos tolos. Por causa dos caprichos dele, ou sabe Deus porquê, fecha-me sozinha na aldeia. Com o meu pai e a minha irmã, não te esqueça, disse muito baixinho o príncipe Andrei. Fico sozinha na mesma, sem os meus amigos. E depois, quer que eu não tenha medo. O tom dela já se tornara rabugento, o lábiozinho levantava-se, dando-lhe ao rosto não uma expressão alegre, mas animalesca, de esquilo. Calou-se como se compreendesse de súbito que era indecente falar na presença de Pierre sobre a sua gravidez, embora aí residisse, na verdade, toda a essência do problema. Não compreendi. De que é que tem medo? Articulou devagar o príncipe Andrei, sem desviar os olhos da mulher. A princesa corou e abanou as mãos com desespero. Não, Andrei, digo-lhe que mudou tanto. O teu médico prescreveu que devias ir para a cama mais cedo, disse o príncipe Andrei. Vai dormir. A princesa não disse mais nada, mas de repente o seu lábiozinho, de buça veludado, tremeu. O príncipe Andrei levantou-se, encolheu os ombros e deu alguns passos pela sala. Pierre, de óculos postos, com surpresa, olhava ingenuamente, ora para o príncipe, ora para a princesa, e fez tensão de se levantar também, mas pensou melhor e deixou-se estar. Quero lá saber que esteja aqui, Monsieur Pierre, disse derrompante a princesinha, e o seu rosto bonito deformou-se num instante numa careta lacrimosa. Há muito tempo que te quero dizer, André, qual é a minha culpa para teres mudado tanto em relação a mim? O que te fiz agora? O que te fiz eu? Agora vais para o exército, não tens pena de mim. Qual é a minha culpa? Lise, disse simplesmente o príncipe Andrei. Mas havia naquela única palavra um pedido e uma ameaça. E sobretudo a afirmação de que ela própria se arrependeria do que estava a dizer. A princesa, porém, continuou velozmente. Tratas-me como uma doente ou uma criança. Já vi tudo. Achas que eras assim, meio ano atrás? Lise, peço-lhe que se deixe disso, disse o príncipe Andrei, ainda mais significativamente. Pierre, que se deixava emocionar cada vez mais à medida que esta conversa decorria, levantou-se e aproximou-se da princesa. Parecia não suportar ver lágrimas e que estava prestes a chorar também. Acalme-se, princesa. É apenas impressão sua, porque acredito... Eu próprio passei porque é que... Não, desculpe, uma pessoa estranha aqui está a mais, mas acalme-se, adeus. O príncipe Andrei deteve-o, agarrando-lhe na mão. Espera, Pierre. A princesa é tão boa que não vai querer privar-me do prazer da tua companhia por algum tempo. Não, só pensa nele, disse a princesa sem poder conter as lágrimas de sangue. Lise, disse secamente o príncipe Andrei, levantando a voz ao tom da paciência esgotada. Num instante, a expressão zangada, de esquilo, substituiu-se na carinha bonita da princesa por uma expressão de susto muito atraente, a despertar compaixão. Com os seus lindos olhos, olhou de soslaio para o marido e logo lhe pintou no rosto o mesmo ar que tem um cão que, mesmo com o rabo entre as pernas, continua a abaná-lo debilmente. Meu Deus, disse a princesa, e segurando com uma mão uma prega do vestido, aproximou-se do marido e beijou-o na testa. Bonsoir, Lise, disse o príncipe Andrei, levantando-se e beijando-lhe a mão com uma cortesia formal, como uma estranha. Os amigos estavam calados. Nenhum deles reatava à conversa. Pierre deitava olhares
o príncipe Andrei, este esfregava a testa com a mão pequena. Vamos jantar, disse com um suspiro, erguendo-se e dirigindo-se para a porta. Entraram no salão rico e elegante, recentemente arranjado. Tudo, desde os guardanapos até à baixela de prata, de faiança e de cristal, tinha aquele aspecto novo em folha, típico dos haveres de um jovem casal. A meio do jantar, o príncipe Andrei apoiou-se nos cotovelos e, com aquele jeito de pessoa que tem, desde há muito, qualquer coisa escondida no coração e resolve desabafar, começou a falar num tom de irritação nervosa que Pierre ainda nunca vira no amigo. Nunca te cases, nunca, meu amigo. É este o meu conselho. Não te cases até o momento em que possas dizer a ti mesmo que fizeste tudo o que eras capaz de fazer. E até o momento em que deixes de amar a mulher que escolheste, em que vejas nitidamente o que ela é. De outro modo cometerás um erro cruel e irreparável. Casa-te quando fores velho e inútil. Então terás perdido tudo o que tens de bom e de sublime. Gastarás todas as forças em ninharias. Sim, sim, sim. Não olhes para mim com um ar tão espantado. Se esperares alguma coisa de ti para o futuro, sentirás a cada passo que para ti está tudo acabado, tudo fechado, menos um salão onde estarás ao mesmo nível que um lacaio da corte e um idiota. Aliás, o que adianta falar? E abanou energicamente a mão. Pierre tirou os óculos e, assim, o seu rosto tornou-se ainda mais bondoso. Olhou com espanto para o amigo. A minha mulher, continuou o príncipe Andrei, é uma excelente mulher. É uma das raras mulheres com quem é possível estarmos tranquilos, no que respeita à honra. Mas, meu Deus, o que eu não daria agora para não estar casado? Só te digo isto, és o primeiro e único porque gosto de ti. O príncipe Andrei, ele dizia-lhe, ainda menos se parecia com aquele Bolkonsky que se refastelava nas poltronas da Ana Pavlovna e, estreitando os olhos, dizia umas frases francesas entre dentes. Cada músculo do seu rosto seco tremia numa agitação nervosa. Os olhos, onde a vida, como que se apagara, luziam-lhe agora com um brilho forte. Quanto menos vida mostrava habitualmente, mais enérgico ficava nos momentos de irritação. Com certeza não compreendes porque falo assim, continuou. É que isto é toda a história da vida. Bonaparte e a sua carreira, dizes tu, mas Bonaparte, enquanto trabalhava e caminhava passo a passo para o seu objetivo, era livre. Não tinha mais nada além do seu objetivo e alcançou. Mas basta ligarmos a uma mulher para, como um forçado, perdermos a liberdade. Então todas as nossas forças e esperanças ficam eivadas de arrependimentos e apenas nos oprimem e atormentam. Salões, mexericos, bailes, vaidades e inutilidades, é este o círculo vicioso de que não posso sair. Vou agora para a guerra, para a maior guerra da história, mas não sei nada, nem me presto para nada. Sou muito amável e muito cáustico, continuava o príncipe Andrei, e dão-me ouvidos no salão de Ana Pavlovna. Toda esta sociedade estúpida, sem a qual a minha mulher não pode viver, e todas estas mulheres, se soubesse que coisas são todas as mulheres distintas, e todas as mulheres em geral. O meu pai tem razão. Egoísmo, vaidade, imbecilidade, mediocridade em tudo, eis as mulheres quando têm de mostrar como são na realidade. Vemo-las em sociedade e parece-nos que há qualquer coisa nelas, mas nada, não há nada, nada. Não te cases, meu caro, não te cases, concluiu o príncipe Andrei. O que me parece ridículo, disse Pierre, é que se considere um inepto assim, e que acho que a sua vida está estragada, tem ainda tudo pela frente, tudo, e o senhor... Pierre não acabou, mas o tom em que falava revelava o alto apreço que tinha pelo amigo e o muito que esperava dele no futuro. Como pode ele falar assim, pensava Pierre. Pierre considerava o príncipe Andrei o exemplo de todas as perfeições, porque via nele a combinação de todas as qualidades que ele próprio não tinha, e com a aproximação possível se podem definir numa noção, força de vontade. Pierre sempre admirou o príncipe Andrei por ele lidar calmamente com as pessoas de toda a espécie. A sua extraordinária memória e erudição, lia tudo, sabia tudo, tinha uma ideia formada sobre todas as coisas e, sobretudo, tinha a capacidade de trabalhar, de estudar. Embora Pierre se surpreendesse muitas vezes com a incapacidade de Andrei filosofar sonhadoramente, coisa que para ele próprio tinha grande tendência, não via nisso um defeito, mas sim uma força. Nas melhores, nas mais amigáveis e simples relações, a lisonja ou o elogio são tão necessários como o lubrificante para as rodas. E hoje ficamos por aqui.